Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, hoje 17 de março, terça-feira. Olha, o Brasil não é para amadores. Ontem eu já estava sentindo o cheiro de sacanagem no ar e avisei, olha, fiquem atentos que eu acho que vão começar a pedir para soltar esses presos todos aí de Lava Jato, esses corruptos, além dos criminosos aí de facções e afins. E aí, eis que hoje, mais cedo, o CNJ edita uma resolução dizendo o seguinte, recomendando aos tribunais de todo o país que reduzam o fluxo de ingresso no sistema prisional. Traduzindo, prendam menos, soltem aqueles que estão presos também. Por que não? A resolução do CNJ, presidido por Dias Toffoli, traz, obviamente, uma série de considerações importantes. Olha, vamos aqui relaxar o regime para mulheres gestantes, lactantes, mães, ou pessoas responsáveis por crianças de até 2 anos. Vamos relaxar aqui o sistema para adolescentes, né? Prefiram medidas socioeducativas em vez de internação provisória. Pessoal que é preso aí por não pagar dívida alimentícia, né? Vamos transferir para a prisão domiciliar. Até aí você pode até considerar assim, não, tudo bem, tem sua justificativa, né? A situação realmente é de crise. Só que aí é o seguinte, eles vão entubando, né? Então colocam uma coisa assim, olha, que seja avaliada a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto para pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade. O que é uma situação absolutamente rotineira no nosso país. Nós sabemos a situação dos presídios. Então aqui abre-se a porteira. Veja, pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento. Óbvio. Aí vira a zona, vira realmente a festa, uma farra. Quer ver? Já começou. Mais cedo, publicamos aqui, o ministro Rogério Schietti, do STJ, simplesmente tirou da prisão o Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça do governo Temer, que foi preso na Operação Titereiro. Ele é acusado de participar de um esquema de corrupção envolvendo membros do Tribunal de Contas do Estado, de pagar propina para membros do Tribunal de Contas. E aí, gente, olha, tá aqui a decisão do ministro determinando a soltura, dizendo que é o seguinte, é um ato de justiça e humanidade. É interessante, né, os conceitos de justiça e humanidade para os operadores do direito. Não parou por aí, não. Não. A defesa aqui do Sérgio Cabral, advogado Márcio de Lamberti, já resolveu aqui, inclusive demos, olha aqui, ó, entrou com um pedido de soltura com base na recomendação do CNJ, soltura do Sérgio Cabral, dizendo o seguinte: há risco concreto à integridade física do ora acusado diante de um sistema carcerário já em colapso. Ainda não há decisão, mas tem mais. Vamos lá. O desembargador Ciro Darlan, do TJ do Rio, que aliás é investigado, mandou para prisão domiciliar 30 presos temporários ou que cumpriam penas em regime semiaberto ou aberto. Olha que legal. Nas decisões ele diz que a manutenção da prisão equivale ao crime de genocídio. Abre aspas, a manutenção de prisioneiros nas condições atuais de pandemia mundial corresponde à prática de um crime contra a humanidade, tipificado de genocídio, cuja autoria já está identificada pelos agentes da lei que assinam os mandados de prisão. Lembrando, né, que o próprio Ciro Darlan foi alvo da Operação Plantão por suspeita de vender habeas corpus. Ah, gente. Vocês acham que acabou? Não.
O Ministério Público Federal em São Paulo pediu prisão domiciliar para o Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, operador do PSDB, ex-diretor da Dersa. Sim! Olha, ele é réu em 4 ações, sob a responsabilidade agora da Força Tarefa lá da Lava Jato em São Paulo. Estava lá em Curitiba, pediram, né, houve aí a determinação para que mandasse tudo para São Paulo. Ele preso lá no Complexo Penal, no Paraná, havia então a determinação para a transferência dele para um presídio em São Paulo. Só que agora o próprio Ministério Público se antecipou. Não é a defesa do Paulo Preto que está pedindo. É o Ministério Público que está pedindo para o Paulo Preto ir para casa. O Sérgio Moro, numa entrevista à Jovem Pan, no finalzinho da tarde, início da noite, obviamente disse o óbvio, né? Disse aquilo que todos nós, qualquer pessoa de bom senso, vem à mente diante de uma situação como essa, diante de notícias como essas. Soltar presos por causa do coronavírus é oportunismo. Abre aspas, nós estamos atentos à questão carcerária. O DEPEN suspendeu as visitas nos presídios federais justamente para proteger os presos e suas famílias. Inclusive, suspenderam também a visita de advogados. Eles estão lá isolados, não tem caso nenhum registrado. Então, justamente para você preservar os presos. As secretarias estaduais tomaram as mesmas providências. Estamos conversando intensamente com o Ministério da Saúde para adiantar a campanha de vacinação dentro dos presídios. Então, não há necessidade de precipitar nenhuma questão perante o judiciário. Vejo um certo oportunismo nesse tipo de medida. Se for necessário colocar em liberdade parte da população carcerária, isso tem que ser uma decisão progressiva quando as questões começarem a surgir e se mostrarem necessárias. Não existe no presente momento nenhuma necessidade de uma medida geral nessa espécie. Até porque abrir as portas das prisões vai colocar a população brasileira em situação de vulnerabilidade, vai gerar uma situação grave de insegurança pública. Essas questões devem ser decididas pelo Executivo. Vi essa iniciativa como midiática e irresponsável. Gente, olha só. Estamos enfrentando uma crise séria, uma crise sanitária com repercussões políticas, econômicas e sociais. As pessoas estão presas, muitas delas, pessoas como eu, como você, estão presas em casa. Já estão meio que em regime domiciliar. Muitas pessoas estão aí trabalhando home office. Não é possível liberar criminoso, botar criminoso na rua. Olha, realmente é um atraso infernal. É assim. Hoje eu paguei R$ 49,90, R$50 num pote de 400 gramas, 400 ml de álcool gel. O negócio aí eu fui na internet saber quanto custava. Custava R$11. Então assim, é isso. Olha só. Só tem oportunista nessa... Entendeu? Só tem sacana. Isso aqui é sacanagem. Não é possível. O decreto do Ibanez, por exemplo, era para punir estabelecimentos comerciais que se utilizem dessa situação para cobrar preços acima do... Olha só, é normal no capitalismo você ter oferta, demanda, é natural. Mas numa situação como essa, uma crise sanitária, você reduzir o acesso às pessoas àquilo que pode salvá-las. Isso aí isso é crime. Isso é crime contra a humanidade. Isso é absurdo. Já é difícil para uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um álcool gel, que já é mais caro do que um álcool comum. Porque não é sempre que você vai poder lavar a mão com sabonete.
Tem situação, você tem lugar que você não tem uma torneira para você lavar a mão. Então você precisa do álcool gel. Como é que você pega um álcool gel de R$11 e bota R$50? E é isso, vai do álcool gel até o corrupto que tá indo pra rua, cara. Não bastassem todos os problemas que já estão postos. Todo o dano econômico, toda a crise, estão aí discutindo. Hoje, inclusive, o Bolsonaro até puxou o freio de mão. Até o Luciano Hang puxou a orelha do Bolsonaro. Foi lá nas redes sociais dele e deu um pito. Falou, olha, quem tá no andar de cima tem que dar o exemplo. Luciano Hang, que é um dos apoiadores mais entusiasmados do presidente. Ele diz o seguinte, olha, o exemplo tem que vir de cima. Chega de jogar para a torcida, está na hora de jogar pelo Brasil. Não é hora de enfrentamentos ou deixar o ego falar mais alto. Não podemos ter uma crise econômica, uma crise na saúde, uma crise política. A conta mais cara vai cair para os mais pobres. Precisamos de bom senso. Chega de jogar para a torcida, está na hora de jogar pelo Brasil. Por isso o povo e os poderes têm que se unir. O país que eu quero é o de uma nação unida, forte e preparada para enfrentar o que for preciso. Ele tem uma mãe com 81 anos, né? E fez até a postagem dele aqui porque ela é alvo preferencial do coronavírus. Então, assim, o Bolsonaro resolveu criar e instituir um comitê de crise, né, um gabinete de crise, vai se reunir amanhã, convocou os ministros da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, da Economia, o Paulo Guedes, a Casa Civil, Braga Neto, do MDR, Rogério Marinho, o Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, e o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde, além dos comandantes das Forças Armadas. Amanhã, inclusive, tem reunião do alto comando. Está todo mundo mobilizado, tem que mobilizar mesmo. Então, ótimo, isso aqui é importantíssimo. O Bolsonaro já antecipou hoje ali, falando na entrada do Alvorada, que ele já deve editar uma portaria para fechar a fronteira com a Venezuela, que é a mais sensível, segundo ele. Ainda não sabemos o que vai acontecer com outras fronteiras secas. Ele falou uma coisa certa, é claro que quando você fala em fechamento de fronteira, no caso do Brasil, não é uma palavra mágica que você vai apertar ali um interruptor e vai fechar, vai subir um muro, né, vai fechar, não tem isso. A gente está falando de fluxo migratório, tem situação, claro, você tem tráfico, tem tudo. Então, assim, é difícil, mas é claro, é uma decisão que, aliás, já precisava ter sido tomada, né? Já deveria ter sido tomada, como o próprio Rodrigo Maia disse mais cedo numa coletiva, é aquela história. Situações como essa, quando você não se antecipa e toma uma decisão, vem o oportunista também e se coloca. Então temos esse gabinete instituído. O Bolsonaro, inclusive, convidou o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre e o Dias Toffoli para participarem da reunião, tá? Nós estamos preocupados com a questão humanitária e também com a economia. Lógico. Ainda nessas conversas ele disse o seguinte, olha, o que o Paulo Guedes falou para mim hoje é que a economia informal teria uma ajuda por algum tempo, algo parecido com um voucher. É um pouco o que está acontecendo no governo americano também, um cheque para ajudar ali o pessoal que tem mais necessidade. Está faltando definir o montante e como você vai organizar esse pagamento. Aí ele está dizendo aqui, olha, recebi ontem o presidente do Sindicato de Hotéis, restaurantes, abaixo deles 6 milhões de trabalhadores que começaram a perder seus empregos. Muita gente não está saindo à noite, não vai almoçar fora, isso leva ao desemprego. Muitos desses, talvez 60% ou um pouco mais, vive da informalidade. Uma pessoa desempregada passa a se alimentar mal e fica menos resistente ao vírus. A economia tem a sua importância nessa crise, mas vejo muito alarmismo. Temos de nos preocupar sim, sempre disse isso, mas não com esse alarmismo todo, porque vamos passar por isso.
Um país só estará imune ao vírus quando uma parte da população for infectada, já que não tem vacina, e adquirir os anticorpos. Agora, o que nós queremos é que essas pessoas que vão se infectar, infelizmente, isso acontece num espaço de tempo maior. Olha, ele adotou uma postura, inclusive o Moro também, hoje editou a portaria para a internação compulsória, para aqueles que resistirem a cumprir as regras que estão estabelecidas. O Bolsonaro adotou um tom mais equilibrado nas entrevistas hoje, nos seus pronunciamentos, obviamente porque ele sentiu o drama, né? Se ele não havia percebido agora, entendeu. Espero que não seja tarde, temos realmente muito o que fazer. Em relação a essa coisa de, mas o vírus mata pouco, as pessoas têm que pegar o vírus, isso é muito relativo, porque já saíram estudos novos dizendo que as pessoas que sobrevivem, né, que pegam o vírus, que depois são curadas, elas perdem a capacidade pulmonar, parte da sua capacidade pulmonar, ou seja, o vírus deixa sequelas. Inclusive, estamos produzindo, vai ao ar daqui a pouquinho, vocês podem conferir no nosso canal também um vídeo especial para mostrar que você ainda não sabe nada do coronavírus. Você sabia, por exemplo, que o vírus, ele dura 4, 5 dias numa superfície como alumínio, madeira, vários metais, plástico. Então, muitas vezes, a pessoa que está contaminada passa a mão, o vírus fica lá 4 ou 5 dias, se não passar, se não limpar, não passar um álcool gel, ele vai estar lá, você vai passar a mão. Imagina isso no metrô, no ônibus. Então, assim, é muito grave. E essa coisa de, tô tranquilo porque eu não estou no grupo de risco, isso é muito relativo. Eu já recebi aqui informações, né, de pessoas que não estão no grupo de risco, que estão muito mal, internadas. Hoje tivemos a primeira morte confirmada, tem mais 4 ou 5 mortes suspeitas, mais 4 em São Paulo, mais uma no Rio, mais lá em Minas. Gente, quando começar a morrer o seu parente, seus parentes começarem a morrer por causa desse vírus, vocês vão entender definitivamente, quem não entendeu ainda. Coloquem isso mesmo na cabeça, mesmo os sobreviventes, esse vírus deixa sequelas. Bom, obviamente que como resultado disso, temos lá o oportunismo institucional também, subprocurador do TCU, Lucas Furtado, pedindo ao TCU que apure a conduta do Bolsonaro no dia das manifestações. Não sei se isso é atribuição do TCU, não me parece ser. Tem aqui, olha, deputado do PT, Jorge Sola, entrando com ação na justiça para proibir a comemoração de aniversário do Bolsonaro, que o Bolsonaro falou que ia fazer uma festa tradicional. Aniversário é dele, depois da esposa, resolveu fazer uma festa reunindo os parentes e amigos. E aqui está o deputado PT tentando proibir a festa de aniversário. E por aí vai. Bom, temos as coisas importantes para tratar ainda. Hoje tivemos, então, mais uma coletiva do ministro da Saúde, ministro da Saúde dizendo o seguinte, olha, vamos passar 60 a 90 dias ainda de muito estresse, tá? Estamos imaginando que vamos trabalhar com números espirais ascendentes, abril, maio, junho. A gente imagina que entra aí de julho, a partir do final de julho, entra num platô, né? A curva se fica alinhada. Agosto, setembro, a gente deve estar voltando, desde que a gente construa a chamada imunidade de mais de 50% das pessoas. Mas como eu estou falando para vocês, a contaminação é garantia de imunidade, mas, inclusive, tem gente que já deu negativo, que se curou e que pegou de novo. Então, a gente está conhecendo ainda, tem estudos novos, é um vírus novo. Então, a gente tem que encarar isso sempre do ponto de vista da prevenção. Sempre do ponto de vista da prevenção. Se esse negócio deixa sequela, quem é que quer pegar? Para depois você não conseguir dar a sua corrida matinal, fazer o seu exercício, ou até atividades rotineiras, né? Ninguém quer isso. Bom,
Tivemos aí o 15º contaminado, deputado federal da comitiva do Jair Bolsonaro para os Estados Unidos, deputado federal Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, deu a contraprova positiva, tá? E nesta coletiva o Mandetta confirmou 291 casos confirmados de coronavírus no Brasil, com, no caso aí, uma morte registrada, mas nós sabemos que várias outras mortes suspeitas ainda serão computadas, nós sabemos que muitos casos suspeitos ainda não estão computados aqui, né? Eu conheço gente que está com suspeita, fez o exame e só vai saber o resultado daqui a uma semana. Imagina quantas pessoas estão nesta situação. A gente vai, obviamente, ter aqui uma subnotificação desses casos. Inclusive, tem casos aqui, o próprio Ministério da Saúde recomendando o teste só em pacientes internados. Então, claro que isso aqui a gente não vai ter a noção exata de quem está contaminado ou não. Bom, enfim, vamos lá. Claro, diante disso tudo, já tem previsão de recessão. Credit Suisse estima que é uma queda de 0,1% do PIB no primeiro trimestre e uma retração ainda maior no segundo, de 1,6%. Para o ano de 2020 como um todo, o banco cortou a estimativa de crescimento do Brasil de 1,4% para 0%. Morgan Stanley já vinha prevendo a recessão global e esse número vem justamente para mostrar como está o Brasil dentro, né, dessa cena. Bom, mudando de pauta, voltando ao Sérgio Cabral que está aí, né, vamos ver o que vai sair dessa decisão, mas o Sérgio Cabral firmou um acordo de colaboração premiada, todos vocês já sabem disso, com a Polícia Federal. Isso foi rejeitado pela PGR, mas foi homologado pelo Edson Fachin e o que eu apurei. O Edson Fachin, apesar de ter homologado, apesar de ter já aberto vários inquéritos, esses inquéritos, obviamente, precisam ser submetidos à PGR e o Augusto Aras resolveu que vai arquivar, vai deixar perder prazo, vai boicotar, vai sabotar, vai prevaricar? Tem vários nomes para isso. Mas a informação que eu tenho é que ele não vai colocar para frente esses inquéritos. Então, olha, lupa aí, né? Olho vivo no Augusto Aras, que pediu, inclusive, paralelamente, oficialmente, que o plenário do STF julgue o acordo de colaboração do Cabral, porque ele não concorda com esse acordo. Será que é porque envolve ministros do próprio STJ? Tem do TCU? Tem muito político importante? Tem muito advogado amigo? Tem muito empresário? Tem muita gente do mercado financeiro? Muita gente poderosa? E falando em STF, Celso de Mello adiou o seu retorno. Ele está internado sem previsão de alta. O decano renovou a licença médica para 30 de março. Ele está lá internado no hospital em São Paulo em razão de um quadro infeccioso. Diz a assessoria que esse quadro infeccioso não tem relação com a cirurgia a que o ministro foi submetido em janeiro deste ano e nem com o coronavírus. A gente não sabe ainda, mas obviamente procuraremos saber os detalhes dessa infecção. Claro, Celso de Mello, ministro do STF, sua saúde importa, como a de todos nós. Bom, é isso. Tem mais uma notinha de rodapé aqui. A China liberou para testes clínicos uma vacina contra o novo coronavírus. Vamos ver o desdobramento disso. Tem vários outros países também avançando em medicamentos ou em vacinas. Estamos torcendo para que algum consiga estabelecer isso o mais rápido possível. E é isso. Vou encerrar aqui com uma ótima. Eu publiquei mais cedo. O FBI, no último dia 9, essa é bacana. Peguei um processo, botei lá, tudo certinho, tá em inglês, mas tem tudo, tem a tradução, tudo bacana para vocês verem lá. O título da nota, para quem não tiver curiosidade, né, pode procurar lá no meu perfil no Twitter, @CláudioEDantas.
O título é FBI usa má fama de políticos brasileiros para montar flagrante em operação de lavagem de dinheiro. Eu vou explicar para vocês. No último dia 9, o FBI desbaratou um esquema de lavagem de dinheiro coordenado pelo proprietário de cavalos de corrida, chamado Isaac Schachtel, e seu treinador, o venezuelano Alfredo Lichoa, além de outros da mesma quadrilha. Foram denunciadas ao todo 27 pessoas envolvidas nisso. O mais interessante é que o FBI, ou FBI, como vocês quiserem, ele colocou um agente infiltrado, né, encoberto, que passou a se relacionar com esses integrantes dessa quadrilha. E na simulação, né, eles montaram um flagrante para pagamento de uma propina para ele justamente fazer a operação de lavagem de dinheiro, dizendo o seguinte: olha, o dinheiro que a gente vai investir vem do Brasil, políticos amigos nossos que receberam pagamentos. E o venezuelano: eu entendo perfeitamente. Aí o agente fala: olha, essa propina tem origem em contratos para a construção de estádios lá no Brasil. Propina mínima num projeto de estádio começa aí de $1 milhão, não menos que isso. Aí um outro operador fala: olha, ele é questionado, né, se também negociava fazer esse tipo de operação de lavar dinheiro para a Venezuela, porque já que tem venezuelano envolvido aqui, ele fala assim: não, eu não negocio com assassinos, em referência aos políticos venezuelanos. Negocio com delinquentes, mas não com assassinos. Ou seja, o brasileiro é delinquente, o venezuelano é assassino. A gente está um pouquinho melhor, mas essa é a fama do político brasileiro, né? Essa fama sendo utilizada pelos policiais americanos para forjar operações aqui flagrantes, né? Para criar um flagrante e prender, como aconteceu aqui, prender os criminosos. Então, é isso aí. A gente não é mais o país só do samba, do futebol, da prostituição, não. A gente também é o país da corrupção. Da corrupção. Não sei nem o que vai sair daí, o que vai acontecer. Qual será a nossa fama depois do coronavírus? Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, inimigos e afins. Se inscrevam no canal, assina ali, é de graça, tá? Você marca também a sinetazinha aqui para receber as notificações dos nossos vídeos. Nós estamos sempre produzindo, publicando vídeos ao longo do dia. Teremos uma produção ainda maior em pouco tempo, muita coisa aí sendo preparada para aumentar o cardápio de conteúdo para vocês que nos apoiam, inclusive financeiramente, assinando a Cruzoé, assinando o aplicativo A Mais. Vocês é que garantem esse jornalismo independente que nós produzimos aqui e esperamos sempre que ele alcance cada vez um número maior de pessoas. A gente traz a informação para você formar a sua opinião. Até amanhã.